Por muito tempo essa série teve um título, Investindo R$ 100 na prática. Na verdade, desde o início. Mas eu já vinha conversando com vocês e chegamos à seguinte conclusão. Não faz mais sentido continuar, permanecer com esse título, até porque já faz um belo tempo que essa carteira não tem um aporte de apenas R$ 100. A ideia inicial era que é possível você investir com pouco dinheiro. Eu acredito que eu consegui mostrar isso para vocês. Porém, com o passar do tempo, eu acredito que eu consegui também trazer uma outra importância nos investimentos para vocês, que é a constância. É muito importante você iniciar e você entender que consegue iniciar com pouco dinheiro, mas é necessário você permanecer constante nas suas aplicações, que é o que eu busco estar mostrando mês após mês para vocês. E juntando essas duas situações, eu cheguei na seguinte conclusão: essa carteira ela vai permanecer. Eu vou continuar gerando conteúdo, fazendo meus aportes mensais e compartilhando com vocês. Mas o título dessa série será mudado. Vamos alterar de investindo R$ 100 na prática para rumo aos 10k. E não se preocupem porque a ideia de ter um aporte mensal, principalmente que seja prudente com a nossa realidade, a realidade do brasileiro médio, vai permanecer. Então os meus aportes mensais vão seguir nessa média de 150 a R$ 250, dependendo do mês. E com esse novo valor de meta estabelecido, automaticamente também o valor dos nossos aportes dessa carteira vai aumentar. E a ideia é cada vez mais trazer o reinvestimento na prática, até para que vocês entendam essa função mágica dos juros compostos trabalhando ao nosso favor. E olhando para a carteira, ela está com quase R$ 2.300 de patrimônio, estamos com um lucro de mais de R$ 210, quase 215, onde temos ganho de capital e proventos, rentabilidade de mais de 40% desde o início dessa carteira, que já está com pouco mais de um ano. Conseguimos ver, né, o nosso crescimento, a nossa evolução patrimonial e a distribuição que eu vou já ver com mais calma com vocês. Eu tô com 10 ativos nessa carteira e a ideia é manter essa quantidade até ter pelo menos uns 4 ou 5 mil reais de patrimônio. Enquanto eu não tiver um valor mais alto no patrimônio, não tem por que eu estar colocando mais ativos, até porque eu já tenho uma boa diversificação. Aqui nas ações eu tenho empresas do setor financeiro, do setor de utilidade pública, né, que tem saneamento, tem energias, tenho fundos imobiliários também numa boa diversificação entre fundos de papéis e Fiagro. Dentro desse fundo de fundos eu tenho todos os segmentos necessários: shopping, logística, lajes corporativas. Então não tem por que eu estar rodando muito essa carteira, trazendo novos ativos, porque eu tenho ainda um patrimônio bem reduzido com ela. Tenho ETFs internacionais para estar exposto ao dólar e também Tesouro Direto, que inclusive é o único ativo com rentabilidade negativa aqui na carteira. E quem vem acompanhando aqui os episódios consegue entender o porquê que um investimento em renda fixa pode estar trazendo uma rentabilidade negativa. Questão de marcação ao mercado, IPCA subindo, pode sim trazer um impacto negativo no curto prazo, porque aqui eu estou investindo a um longo prazo e no curto prazo pode ocorrer essas variações. E é por isso que é necessário você ter uma boa estratégia e saber o que você quer com aquela aplicação para que você não venha perder dinheiro. E olhando para o mercado, né, o nosso IFIX no último mês teve uma variação negativa, quase um ponto percentual negativo, e o nosso Ibovespa teve uma variação positiva. E se a gente filtrar aqui nos 6 meses, né, pouco mais no final de janeiro, quase desde o início do ano, a gente está com uma variação um pouco negativa na bolsa. E nos fundos imobiliários o cenário também é muito positivo devido a tantas inconsistências que a gente vem tendo na nossa política, na nossa economia, que acaba gerando esse impacto. Parece até um clichê, mas mês após mês, quando eu venho gravar aqui para vocês, tem questão de juros que está reduzindo, mas a inflação está subindo. Tem questão de taxação dos Estados Unidos com o país. Tem a questão da guerra lá entre os Estados Unidos e o Irã, que acaba impactando devido ao preço do petróleo, o Estreito de Hormuz fechado. Isso tudo acaba gerando uma inflação, acaba gerando um impacto na nossa economia e nós sentimos no nosso bolso e principalmente com os nossos investimentos. Mas isso não deve ser
um motivo, um cenário para você não investir. Pelo contrário, é um momento onde nós precisamos ter mais atenção, mais calma, mais cautela em analisar muito bem, primeiramente, a nossa estratégia e depois analisar os ativos que melhor se encaixam nessa nossa estratégia. Porque se eu for olhar aqui para a minha carteira, a minha rentabilidade aqui, desde o período que eu comecei a investir, por exemplo, eu estou com um resultado muito positivo, 40,87%. Estou ganhando do CDI, estou ganhando do IPCA, estou ganhando do IFIX. Eu acho que eu acabo perdendo apenas para o Ibovespa. Se eu puxar o índice de Small Cap, o IDIV e o IVVB11, de todos eu acabo ganhando. Só vou estar perdendo para o Ibov e acredito que empatando aqui com o IDIV. Mas isso mostra a importância de você investir e principalmente longo prazo, porque você acaba preservando o seu valor patrimonial e você acaba tendo um retorno positivo, é claro, se você estiver aplicando os seus recursos num investimento correto. Você acaba preservando o seu patrimônio e conseguindo ter um belo retorno. E fora todas essas situações que eu já adiantei que frequentemente acaba ocorrendo aqui nos vídeos, nós temos um cenário novo. O governo ele aumentou a previsão da inflação ainda para 2026, isso acima do teto da meta que já tinha, devido a dois pontos cruciais. Primeiro, o preço do petróleo devido a essa guerra e principalmente a ocorrência do El Niño, que é um fenômeno climático que já está começando a impactar o nosso país. Dependendo do local, no sul, no sudeste, impacta com muita chuva, no norte e nordeste, uma seca muito forte. E isso impacta muito aonde? Na nossa agricultura, no nosso plantio, nas nossas colheitas. E nós sabemos que o agro tem um impacto muito forte dentro do nosso PIB. E se o agro está sendo impactado, o PIB vai ser impactado e também a sua economia, o seu bolso, porque podemos sofrer alterações no preço dos produtos devido ao plantio, devido a essa situação do El Niño. Isso não serve para gerar uma preocupação na nossa vida, no nosso dia a dia, para a gente adivinhar o preço do mercado, daquela ação que vai subir, da taxa de juros que vai subir. Não, o grande ponto principal não é esse, mas sim levarmos ao entendimento que alguns setores podem sofrer com isso e outros não. E até se posicionar melhor com os nossos investimentos e também no nosso dia a dia com os nossos custos, os nossos gastos mensais. Até porque quando tratamos de investimento, e principalmente essa minha carteira, o foco é longo prazo. Então eu preciso aproveitar e saber me posicionar da melhor forma nessas situações difíceis, nessas situações extremas, nessas crises que ocorrem no curto prazo, para que eu consiga ampliar o meu resultado no longo prazo. E entendendo isso, a minha diversificação, a minha ideia permanece a mesma, que eu venho compartilhando com vocês. Eu busco ter 30% em ações, 45% em fundos imobiliários, 10% em ETFs, uma exposição internacional, e 15% no Tesouro Direto. E olhando para essa necessidade de ter uma aplicação aqui em fundos imobiliários, mais ou menos 6% de realocação, no mês de julho eu vou fazer a minha aplicação apenas em fundos que eu já tenho. E os fundos escolhidos foi o Kizu 11 e o Snag 11, um fundo de fundos e um Fiagro. A aplicação que eu fiz no Kizu foi 15 cotas a um preço de R$ 6,48, deu um valor total de R$ 97,20. A aplicação no Snag foram 6 cotas a um preço de R$ 9,80, que deu um valor total de R$ 58,80. Após a aplicação, a carteira foi para R$ 2.436 de patrimônio e eu tô quase na margem dos fundos imobiliários, 43 de 45. E seguindo a minha estratégia, a minha ideia de construir uma carteira onde vai me gerar renda passiva, é por esse motivo que eu tenho uma maior exposição, por exemplo, em fundos imobiliários. E entendendo isso na prática, eu consigo ter uma clareza maior olhando aqui para os meus proventos. Então eu vou filtrar aqui só os meus pagamentos em fundos imobiliários. Eu consigo ter essa visualização desse patrimônio crescendo, né, como se fosse de fato uma escada, onde os valores que eu recebo de proventos mensais desses fundos imobiliários. E eu consigo ver que tem um crescimento.
Você pode se questionar, Brando, mas quando chegou em abril não teve um crescimento, teve uma certa permanência. É justamente porque a partir de abril eu não fiz mais nenhuma nova aplicação nos fundos imobiliários. Foi onde eu coloquei dinheiro em tesouro, aplicações no ETF, que é dolarizado. Então eu meio que travei as aplicações em fundos imobiliários e é por isso que gerou essa defasagem em porcentagem no meu patrimônio em fundos imobiliários. De 45 eu tinha apenas 39 e agora nessas próximas aplicações eu vou buscar corrigir isso justamente para ter essa clareza e essa constância no crescimento. Quando eu filtro aqui em todos os ativos, é claro que eu vou ter uma variação maior, porque as ações, diferentes dos fundos imobiliários, elas não pagam recorrentemente todo mês. Elas pagam a cada 3 meses, a cada 6 meses ou a cada um ano. Então acaba tendo situações onde um mês eu vou ter um rendimento maior de proventos e no outro mais abaixo. Quando eu filtro em todos os ativos, porque tem incidência de ações e tem incidência de fundos imobiliários. Nos fundos imobiliários, não, eu já tenho uma clareza. E se eu quero uma carteira que me pague mensalmente, eu preciso ter essa clareza muito bem estruturada. E até pensando nisso, eu vou mostrar para vocês algo que vai acontecer com a minha carteira a partir do próximo mês. Mas antes eu preciso compartilhar essas informações aqui com vocês. Olhando para o Kiso 11, que é um dos fundos que eu aumentei a posição, ele está com uma distribuição de um yield médio de 13% nos últimos 12 meses. E aqui eu consigo ver a questão do valor que é pago mensalmente. Então aqui ele tem uma estruturação de um valor recorrente de 7 centavos por mês. No mês de maio não consta aqui o pagamento, não é porque não teve, é porque ele mudou o pagamento que vinha sendo sempre no dia 15 e passou para o dia 25, então por isso que consta essa não informação, mas mudou a data de pagamento, então eu tenho essa recorrência certa mensal. Entendendo isso, eu vou explicar algo que é chamado de número mágico para vocês. O que seria esse número mágico? Então aqui eu trouxe uma situação real para que vocês possam entender. Eu tinha 78 cotas do Kiso que estavam me pagando 7 centavos por cotas, então eu tinha 5,46 de proventos mensal. Então se eu filtrar aqui o ativo Kiso 11, eu consigo ver que desde abril, que foi a última aplicação que eu tinha feito nele, na verdade em março para receber em abril, eu tô tendo esse provento de 5,46, que nada mais é do que isso. 78 cotas que eu tinha, vezes 7 centavos por dividendo, né, por distribuição de cota que ele pagava, que estava me gerando um valor mensal de 5,46. O preço da cota no momento que eu fiz essa aplicação tá 6,46. Então aqui eu tenho uma diferença de R$ 1. Então aqui me mostra que se eu tivesse mais algumas cotas, o valor que eu recebo dele mensal já seria capaz de comprar uma nova cota no novo mês. Pois bem, agora em julho eu comprei mais 15 cotas, então eu vou pegar a quantidade que eu tinha, mais 15 novas cotas, ao valor de 7 centavos, que é a média que ele distribui, vai me gerar um dividendo a partir do próximo mês de 6,51, que hoje é maior do que o valor da sua cota. Brando, o que isso quer dizer? Quer dizer que no Kiso 11 eu cheguei ao número mágico que a distribuição dele, o dividendo, o provento que ele me paga mensalmente, já me gera a possibilidade de no próximo mês comprar uma nova cota dele. Então, se eu seguir isso na prática, esse mês eu tenho 93, no próximo mês eu tenho 94, eu posso até fazer aqui para vocês. Esse mês eu tenho 93, próximo mês eu recebi e comprei mais uma, 94, depois 95, depois 96, 97, 98, 99, 100 cotas. Então eu consigo ver que o valor que eu estou recebendo, gradativamente, ele vai aumentando. Isso é o efeito dos juros compostos que acontece dentro da sua carteira de investimento. Aqui, a título de curiosidade, eu estou trazendo de apenas um ativo que nada mais é o que pode acontecer e o que vai acontecer na prática com os seus investimentos. Essa questão dos nossos rendimentos recebidos é tão importante que quando eu olho aqui, a minha média no ano de 2026 está R$ 11,16. Lembra que essa carteira começou com uma aplicação de R$ 100. Então, hoje, só o que eu recebo de dividendos por mês
já supera a 10% do valor da minha aplicação inicial. Então, se eu continuasse investindo R$ 100, hoje eu poderia, por exemplo, diminuir o valor do meu aporte mensal, do dinheiro que eu tiro do meu salário, de 100 para 89, pegar os R$ 11 de dividendos e fazer aquela aplicação de R$ 100. Então aqui a gente consegue ver o seu investimento começando a trazer um resultado. E vai chegar o dia que os seus investimentos não vai apenas comprar uma nova cota, mas vai te gerar a possibilidade de fazer o seu aporte mensal, seja 100, 200, 300, R$ 400. E a ideia é que você continue, que você permaneça, que você tenha essa constância para amanhã ou depois o valor que você receba mensalmente dos seus investimentos não apenas sirva para reinvestir, mas para pagar uma conta, para ajudar no sustento da sua casa ou até mesmo para de fato te sustentar, para que você possa viver de renda. E o mais interessante desse processo, dessa jornada, é entender que o patrimônio, o dinheiro, ele não aparece de um dia para o outro. É um processo de construção. Como eu compartilho com vocês todo final de vídeo, é essa evolução patrimonial aqui, é essa escadinha que você está formando. E é nesse momento onde você realmente entende qual jogo você está jogando. O jogo de longo prazo, no qual você coloca o seu patrimônio para jogar por você. Eu não sei se vocês lembram, mas eu tinha estabelecido algumas metas aqui na carteira e eu vou precisar mudar, porque a gente está mudando o título, né, o grande objetivo dessa carteira. Eu tinha estipulado ter um patrimônio de 2.500 nessa carteira e no próximo mês, fatalmente, eu vou chegar. Um aporte de R$ 63 já basta. Só que agora a meta dessa carteira é chegar aos 10k, aos 10 mil. Então eu vou colocar aqui esse valor e o meu aporte mensal já não é mais R$ 100. Então, como eu comentei, vai ficar entre 150 e 250. Então eu vou colocar uma média aqui de 185, só para ter mesmo uma média. E aqui ele já vai calcular a base e quando eu possivelmente vou chegar. É claro que aumentando o aporte e principalmente tendo ativos que vão render mais, eu posso encurtar esse processo, mas isso auxilia muito no nosso planejamento e faz com que a gente tenha uma constância, porque a gente está visualizando aquilo que a gente traçou como objetivo. Eu também tinha uma meta dos proventos, que era chegar a R$ 10 mensais, e essa meta foi concluída. Então eu vou fazer como um dito popular brasileiro, né? Quando a gente chegar na meta, a gente vai dobrar a meta. Então eu vou dobrar a minha meta, era R$ 10 mensais, agora eu quero chegar aos R$ 20 mensais de dividendos. E isso já auxilia no meu processo de aporte mensal. E se você quer continuar acompanhando essa minha evolução mensal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. E se você está gostando desse conteúdo, compartilha com seu amigo que eu acredito que ele vai gostar também. A partir desse momento entramos em uma nova fase, estabelecemos uma nova meta, mas sempre mostrando com clareza que é possível, acessível você iniciar nos investimentos com pouco recurso e mais importante do que iniciar é você permanecer com uma constância e com uma clareza dos seus objetivos. Eu sou Brando Peixoto e eu te espero na próxima.